Olá, irmãos! Está começando Entre Mulheres. Está aí ligadinha no canal IGD? Bacana, acompanhando a nossa programação. Então, fica aí. Agora começou o Entre Mulheres, fica atenta. Camila, estou fazendo as coisas, não consigo parar na frente da televisão, não tem problema. Escuta, fica atenta aí, porque afinal de contas, nesse mês de agosto, nós estamos falando sobre as mulheres da Bíblia. Semana passada nós falamos sobre a mulher samaritana. E que palavra, né, que Deus nos deu, que nos orientou a fazer, sair daquele lugar onde nos traz tristeza, onde nos traz trauma. Conseguir buscar a felicidade com as próprias forças, não adianta. Nós temos que buscar essa água que jorra para a vida eterna, essa água que não vamos mais ter sede, é em Jesus, sim. Camila, não viu o primeiro programa, não tem problema. Entra na página do Facebook que você vai acompanhar todos os programas, inclusive os anteriores também desse mês de agosto, né? Mas nós estamos então falando sobre mulheres da Bíblia e hoje nós vamos falar sobre uma mulher que eu tenho certeza que você já ouviu. Quem, Camila? Dalila. Já ouviu falar sobre a Dalila? Então, quem foi Dalila, Camila? Dalila foi aquela mulher que enganou Sansão, lembra? Sansão, ele achava, Olha, gente, lá vai eu não estou falando sobre os homens da Bíblia. Quando for falar sobre os homens da Bíblia, eu vou falar sobre algumas coisas que eu observei nas Escrituras sobre o Sansão. Mas assim, Sansão era nazireu desde o ventre da mãe. Deixa eu falar um pouquinho sobre ele, só uma pincelada rapidinha, porque senão você vai acabar não entendendo. Sansão era nazireu desde o ventre da mãe dele. Então, assim, o que é nazireu, Camila? Lá em número 6 você pode acompanhar o que é nazireu. Nazireu era um propósito que as pessoas faziam, tipo para se consagrar, tipo um jejum que eles faziam. E para ser nazireu tinha alguns detalhes que não podiam. Eles não podiam beber vinho, eles não podiam comer uva, eles não podiam raspar o cabelo, eles não podiam chegar perto de cadáveres. Tanto que quando eles chegavam perto de algum cadáver, ou se acontecesse de comer uma uva ou algum alimento que tinha alguma coisa de uva ou de algo que eles não poderiam comer, eles tinham que se purificar. Então eles iam até o sacerdote tinha todo um ritual também de purificação. Se alguém morresse, eles não podiam ficar perto de cadáver. Então, se alguém morresse perto deles, eles tinham que passar por um processo de purificação. E nós, vendo... Só que esse propósito de nazireu era por um tempo somente. Não era algo que as pessoas faziam para a vida inteira. Porém, o Sansão, ele era desde o ventre da mãe. Então, ele seria todos os dias da vida dele nazireu. Ou seja, ele ia se separar para Cristo. No caso, hoje nós fazemos jejum. Tem umas pessoas que fazem jejum de Daniel. Enfim, separar. É um tipo de consagração que eles faziam na época. Só que o Sansão, imagine, a Bíblia não diz quantos anos o Sansão tinha. Porém, imagine o tamanho daquele cabelo. Porque nunca cortou o cabelo, porque não podia cortar o cabelo. Então, digamos, que ele tinha, seus 20 anos, vai chutar, Camila, posso estar chutando, errando muito, que vai ver, se ele tinha 15, se ele tinha 30, se ele tinha 40, não sei. Mas imagine o tamanho do cabelo dele. Então ele pensava que, que a força dele estava no cabelo. Mas se você for examinar mesmo as Escrituras, que está em Juízes, que começa no capítulo 3, você vai observar em algumas partes ali, em alguns versículos, que antes do Sansão ir para enfrentar uma situação que ele colocaria a força dele em prática, você vai ver que quem se apoderava de Sansão era o Espírito do Senhor. Mas eu não vou falar sobre Sansão, eu vou falar sobre a Dalila. Então, quando a gente for falar sobre os homens da Bíblia, eu falo sobre Sansão. Ficou curiosa? Vai lá, começa em Juízes capítulo 3, dá uma olhadinha lá para você ver. Muito bacana esse entendimento também. E o que acontece? Se depois de uma série de situações que houve na vida de Sansão, então eu vou ler para você poder entender bem o que aconteceu.
que está lá, começa lá no capítulo 16, no versículo 4. E depois disso, aconteceu que afeiçoou-se a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então, os príncipes dos filisteus subiram a ela e disseram-lhe: persuade-o e vê em que consiste a grande força com que poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo para assim afligirmos. Eles queriam pegar o Sansão, amarrar ele e bater nele, judiar dele. No versículo deles, amarrá-lo para assim afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. E disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, que consiste a tua força, com que poderíamos amarrar, com que poderíamos ser amarrado, para que poderia fugir? E disse-lhe Sansão: se me amarrasse com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vime fresco, que ainda estavam secos, e amarrou com elas. E os espias estavam assentados e com ela numa câmara. Então ela disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vime como se quebra um fio de estopa ao cheiro do fogo. Assim, não soube em que consistia sua força. Ou seja, não era isso. No versículo 10 diz: então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e que disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele disse: se me amarrasse fortemente com cordas novas, se não houvesse feito obra nenhuma, não me enfraqueceria. Então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou as cordas novas, amarrou com elas e disse-lhe os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara. Então o que sobrou de seus braços, as quebrou em seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentira. Declara-me, pois, agora com o que poderíamos amarrar. E essa mulher insistia, e essa mulher continuava a insistir. E se teceres 7 tranças do cabelo da minha cabeça, com os liços de teia. E ela os fixou com uma estaca e disse-lhes: Filisteu vem sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas juntamente com o liço. Então ela disse: Como dirás que me ama, que tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: Nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe, e se viesse a ser raspado, ir-se-ia de mim a minha força e me enfraqueceria e seria como todos os homens. Um detalhe muito importante aqui, irmãos, eu estou sempre comentando sobre isso com os jovens lá da minha igreja. Mulher, quando quer, ela consegue. Mulher, quando quer tirar o homem da presença de Deus, o menino, o jovem da presença de Deus, ela consegue. Esse menino, ele sabia para que tinha sido chamado. Ele sabia que não tinha que ficar falando. Mas não, uma vez ela perguntou, ele falou uma coisa que não era. Segunda vez, se envolvendo só nas mentiras, né? Isso já vem lá do capítulo 14.
que ele teve um casamento errado e assim foi vindo, só se enrolando, só se embaraçando com mentiras e enganos, até que chegou uma hora que ele não aguentou e acabou falando algo que realmente aconteceu. E daqui a pouco eu volto a falar com você sobre isso. Nós vamos lá no Momento da Mulher ver qual é o livro que a Tati vai nos dar a dica lá no cantinho da leitura. E eu já volto com você para falar um pouquinho mais sobre a Dalila. Tati, é com você. Olá, meninas! Olá, amadas! Estamos em mais um Momento da Mulher e nesse cantinho pra lá de especial, que é o cantinho da leitura. Minha amada, como é que estão as suas leituras? Ai, Tati, não tô conseguindo ler muito não, né? Já passou o mês das férias, nem peguei nos livros. Querida, então retome, nunca é tarde para você retomar sua leitura. E hoje venho te trazer uma dica pra lá de especial. Queridas, olha só esse livro do Max Lucado, Dias Melhores Virão. Forte o tema, né? É um livrinho fininho, viu? Que dá pra você ler aí nesse mês todinho de agosto. E você vai ver o quanto você vai crescer, minha amada, na presença de Deus. Mas eu não posso perder o costume e, como sempre leio pra vocês uma frase bem interessante, preste atenção. Ninguém está livre dos problemas. Entretanto, quando eles nos atingem, muitas vezes duvidamos da própria existência de Deus. Amadas, esse livro, ele me faz lembrar, né, da história de Tomé. Tomé andava com Jesus, Tomé via os milagres que Jesus fazia, mas ele não acreditava na existência de Deus. Ai, Tati, peraí, como assim não acreditava? É assim. Jesus precisou falar para ele em João 20, ô Tomé, que história é essa, meu filho? Toca aqui, ó, na minha mão, já que você não está acreditando. Deixa de ser incrédulo, mas seja crente. Minha amada, isso é muito sério, né? Nós andamos com Jesus, vemos os milagres do Senhor, né? Na igreja, nós vemos aí o missionário sempre colocando testemunhos lindíssimos. E o que acontece? Quando chega um problema, quando chega uma tempestade, qual que é a nossa primeira atitude? A incredulidade. Queridas, precisamos alimentar-nos um pouco mais da palavra. O que Jesus disse em Isaías 1,19? Se quiserdes, vai comer o bem dessa terra, mas tem a condicional. Se quiserdes. Não é todo mundo que come o melhor dessa terra. Não são todas as pessoas que vivem dias melhores. Tem pessoas que pararam de acreditar que os dias melhores virão. Querida, essa sua tempestade não vai impedir a bênção de Deus de chegar. Essa batalha que você está tendo aí na sua casa, no seu casamento, na sua família, no seu corpo, na sua igreja. Ô, minha querida, qual foi a tempestade que se levantou? Tati, ultimamente aí eu não tenho sido mais a mesma pessoa. Eu tenho sido tomada de um grande nervosismo, de uma irritabilidade que eu não sei de onde sai. Eu coloco culpa em tudo, Tati, na TPM, no marido, nos filhos. Amada, mas na realidade, o que nós estamos precisando é acreditar mais no nosso Deus. Se você tem essa dificuldade, querida, se você tem andado em cima desse muro da incredulidade, conte com Deus para te ajudar. Conte com Deus, peça a Ele. Fala, Jesus, me perdoa, eu não estou conseguindo olhar para o Senhor no meio do problema e me ajuda a crer. Mas a crer de verdade, Jesus, a confiar, a saber que a Tua palavra é muito melhor e tem muito mais valor e muito mais poder do que a palavra de um familiar que diz que não vai voltar para casa, do que a palavra de um filho que diz que vai desprezar você e nunca mais vai olhar na sua cara. Aquela notícia que o médico deu a você, querida, aquilo é nada. Jesus fala que é tranqueira. É forte, né? Olha só. E aí você tá aí todo amedrontado com as situações, né, pelas quais aí o país está passando. Ô, querida, joga isso para fora. Coloca isso no altar de Deus e saiba
que dias melhores virão. Você sabe, querida, que Jesus, ele se manifesta de várias maneiras. E como Deus se manifesta na minha vida através de leituras poderosas. O Max Lucado é um grande homem de Deus, né? Tem a base do livro dele através da palavra do Senhor. Então vale a pena você comprar, vale a pena você adquirir, vale a pena você ter ele lá na sua estante. Não para ficar mofado, não para encher de pó, mas para você lê-lo e você crescer espiritualmente, tá bem? Então olha, dias melhores virão, de Max Lucado. Fica aí a minha dica nesse cantinho da leitura desse mês e que nós antecipamos, viu, querida? Não se sinta perdida aí não, esse mês aí nós antecipamos para trazer boas coisas dos céus para vocês. Queridas, tenham uma boa semana e até semana que vem no Cantinho da Mulher, no Momento da Mulher. Tchau, tchau, amadinhos. Obrigado, Tati. Um beijo, amadinha. Até semana que vem. Então, gente, falando sobre aqui a Dalila, não tem como falar da Dalila se não falar de Sansão, né? Eu também tô falando um pouco de Sansão também, falando da Dalila e do Sansão. Porque esse homem... Me diga uma coisa, gente, você que tá aí acompanhando e viu. Ela tentou uma vez, perguntou, ele falou algo que não era, falou a segunda, não era, falou a terceira, não era. Isso ele já estava todo enrolado com mentiras, que aos nossos próprios olhos não é nada. O que é uma mentira, Camila? Não é nada, Camila, é só uma mentirinha, para não contar o que é na verdade. Então a gente vai enganando, né? Conta uma mentirinha aqui, outra ali, cuidado. Isso é embaraço. Sansão, ele estava se embaraçando e com essas mentiras todas, então... E como eu estava dizendo que a mulher, quando ela quer, ela consegue, foi essa situação. Essa mulher, ela era interesseira, porque ela se aproximou do Sansão com um interesse de descobrir qual era até então a força, onde é que estava a força dele. Porém, ela era além disso mercenária, porque ela está fazendo isso por dinheiro. Quer dizer, não importa se ela vai destruir a outra pessoa, desde que ela consiga o que ela quer, que é o dinheiro. Não importa em cima de quem que eu tenho que passar, desde que eu alcance o sucesso. Não importa se eu tenho que ser mentirosa, se eu tenho que ser interesseira, se eu tenho que ser mercenária, desde que eu consiga e eu chegue aonde eu quero. Essa mulher tentou até que conseguiu. Que mulher tem sido você? Será que você tem, às vezes, importunado, como diz a Bíblia? Ela importunou tanto Sansão até conseguir o que ela queria. Mas talvez você, mulher, tenha importunado tanto o seu marido, tem falado tanto na cabeça do seu marido sobre algo que você quer, que talvez ele não tenha nem condição de fazer. Talvez ele não queira, não seja o momento, porque Deus dirigiu ele disse que não é o momento. Mas você todo dia fala sobre isso, todo dia. E você usa a sedução. Talvez você esteja fazendo isso com o seu namorado, com o seu noivo, para conseguir algo. Eu não sei qual é a situação que você pode estar envolvida. Mas será que você não tem sido um pouco Dalila de oferecer algo, de estar atrás, de querer algo em troca daquilo que você deseja? Será que você não está se vendendo por algo que você quer na empresa que você trabalha? Será que você não está tendo que mentir? Será que você não tem que estar saindo da palavra para ter algo que você quer? Isso tudo é o mesmo espírito de Dalila, porque a escola da Dalila está aberta. A escola da Dalila não fechou junto com ela. Não, a escola da Dalila ainda está aberta. E quantas jovens nós vemos por aí que se envolvem com homens por interesse, por vários interesses. Talvez você não está nem se importando se esse homem é casado ou não, desde que você consiga ser promovida na empresa que você está. Eu não me importo não, Camila. O que eu quero é a minha parte, a minha promoção, é o meu dinheiro. Talvez você é um homem e está nessa situação. Você quer subir de cargo na sua empresa e você não está vendo como fazer isso. Então, vou fazer o quê? Vou me aproximar, então, da minha chefe, da minha diretora, não sei, enfim, o que você está querendo.
Ou talvez você não esteja nem indo para o lado de questão de sedução, mas talvez você está se aproximando de pessoas por interesse. Isso é falsidade, isso é mentira. Você anda com uma pessoa que, na verdade, você não gosta, porque você está interessado não na pessoa, mas no que ela tem para te oferecer. Você está enganando, você está trilhando o caminho do embaraço. Ou seja, você está na escola da Dalila, querida. Ela importunou tanto aquele homem, ela falou tanto na cabeça daquele homem, que ele foi e falou: sou nazireu desde criança, nunca passaram navalha no meu cabelo. Então, ele achava, foi o que eu falei no primeiro bloco, ele achava que a força dele estava ali. Só que o que acontece lá no versículo 20? E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez, como dantes me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor tinha se retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, lhe arrancaram os olhos, fizeram descer a Gaza, amarraram com duas cadeias de bronze e andavam moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer como foi rapado. Quer dizer, ela raspou o cabelo dele, chamou, ele falou, é assim. Aí ele dormiu, você pode acompanhar no capítulo 16, ele dormiu sobre os joelhos dela, ela raspou. Agora me diga uma coisa, irmãs, como que pode uma situação? A pessoa, ele estava cegamente apaixonado. E a pessoa, quando ela está apaixonada, ela não enxerga muita coisa. Porque não é possível que esse homem 3 vezes não entendeu que ela estava interessada em destruir ele. Porque, nossa, que coincidência, qual que é o seu segredo? É esse, ela faz e chama os filisteus para destruir ele e ele não percebe? E isso aconteceu a 2ª vez e ela não percebe? Você não me ama. Ai, como assim você não me ama? Você diz que me ama, mas você não me conta qual é o seu segredo. Você diz que me ama, mas não faz o que eu quero. E como assim? 3 vezes esse homem não percebeu que ele estava sendo enganado. Como assim? Você precisa abrir os seus olhos e perceber se você está sendo enganado ou não. Porque os jovens, principalmente os jovens, mas hoje em dia acho que não é nem tanto questão de jovens, hoje em dia é todo mundo. Você tem que perceber se você não está sendo enganado. Deus não está te falando, Deus não está te mostrando e você não está querendo ver. Será que é essa a realidade? Deus está te mostrando, mas você talvez não esteja querendo ver. Que a pessoa está ao seu lado para te destruir por interesse e você não enxerga isso. Esse homem, ele estava tão cego de paixão por essa mulher que ele não entendeu. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes não entendeu. Na 4ª vez ela falou tanto. Acho que ela falava de noite na cabeça daquele homem. E quantas esposas não são assim? Falando dia e noite na cabeça do marido. Chega uma hora que o marido surta, não aguenta mais aquilo e faz só para a mulher ficar quieta, só para a mulher parar de falar e parar de perturbar a casa, parar de perturbar os filhos e talvez acaba tomando uma atitude errada, no momento errado e acaba levando a família à destruição, porque a mulher fica falando. Tenha um entendimento. Ora a Deus, me mostra se eu estou sendo enganado. Me mostra se eu tenho pessoas que estão se aproximando de mim por interesse. Me mostra, Deus, se eu estou na escola da Dalila também. Eu não quero ser assim. Eu não quero me aproximar das pessoas por interesse, pelo que elas têm para me oferecer ou não. E o Sansão, ele ainda não tinha entendido que quando os filisteus vieram, e ele levantou e ele pensou, não, vou levantar e vou acabar com eles como eu fiz todas as vezes. Porém, ele não sabia que o Espírito de Deus já não estava mais com ele. Quando o Espírito do Senhor sair de você, você não é mais nada.
que você tem, o que você é hoje, é porque o Senhor permitiu com que você tivesse. Não pense que o que você tem, o que você é hoje, é com suas próprias forças, não. É porque o Senhor tem permitido. Só que a partir do momento que o Espírito do Senhor sair de você, você não é mais nada. Você não é mais nada. É lógico que o que nós plantamos, nós colhemos. Talvez você diga, não, Camila, eu não estou mais. Eu sei que o Espírito do Senhor não está mais em mim porque eu não ando mais segundo o que diz a Bíblia. Porém, eu ainda estou bem. Eu ainda estou feliz. Talvez você ainda esteja colhendo uma plantação que você fez. Porque a Bíblia diz que o que o homem ceifará, isso ele colherá. Talvez você plantou um período na presença de Deus e Deus não é mentiroso, Ele não é injusto. Ele diz que o que planta, você vai colher. Nós não sabemos quanto tempo, mas se você não estiver plantando nada, se você não estiver plantando algo na presença de Deus, se o Espírito de Deus não estiver mais sobre você, o que você vai colher daqui a algum tempo? Não se esqueça, não é das suas próprias forças que você tem e está onde você está. É pelo Espírito de Deus. Mas não deixa a ganância entrar no seu coração, não. Não deixa a mentira entrar no seu coração, o embaraço entrar no seu coração. Deixe que sim, que o Espírito de Deus permaneça na sua vida, para que você seja bem-aventurado em nome de Jesus. E estamos chegando ao final desse programa, que falamos sobre a Dalila, mas nesse mês de agosto tem mais. E no próximo programa nós vamos falar sobre a Batseba. Já ouviu falar sobre ela? Já ouviu a história? Então, semana que vem nós vamos falar um pouco dela, vamos ver o que Deus tem para nos orientar, né? Sobre a Batseba. Vamos ver o que nós aprendemos com ela. Nós já aprendemos com a Samaritana, aprendemos hoje com a Dalila. Vamos fechar essa escola da Dalila aí, gente. Em nome de Jesus, sai dessa escola. Está matriculado lá? Sai dela. Em nome de Jesus, vai. Seja cheia do Espírito de Deus, sim, em nome de Jesus. E estamos chegando ao final do programa, mas semana que vem eu te espero aí, tá? Fique na paz, fiquem com Deus e tchau, tchau.